falar sobre o tratamento, é importante comentar um pouco sobre como diagnosticar a mielomeningocele. Na gestação, existem pelo menos 2 exames que são absolutamente fundamentais que toda gestante deveria ter. Um que é de 11 a 14 semanas, que é o chamado morfológico do primeiro trimestre, e outro de 18 a 24 semanas, o chamado morfológico do segundo trimestre. O morfológico do primeiro trimestre, a gente já checa toda a anatomia do bebê e já procura alguns defeitos do bebê nessa fase, ou seja, de todas as malformações que um feto pode ter, nós vamos detectar ou pelo menos suspeitar de 50% delas aqui com 11 a 14 semanas de gravidez. Se a gente olhar para um feto de 11 semanas, né, então vamos imaginar que isso seja um feto de 11 semanas, essa é a cabecinha, esse é o corpinho. Tem algumas estruturas que a gente olha dentro do cérebro que nos permitem suspeitar se esse bebê tem uma mielomeningocele ou não. E essa estrutura é uma estrutura que a gente chama de translucência intracraniana. Então, quando a gente vai avaliar um feto com 12 semanas, a gente procura a translucência intracraniana nesse bebê. Se a gente não encontra essa estrutura ali ou vê alguma estrutura, alguma imagem diferente nessa porção do cérebro, a gente suspeita que esse bebê possa ter uma mielomeningocele e vai pedir para essa mulher voltar um pouquinho antes do morfológico clássico para ver se a gente já consegue bater o martelo na mielomeningocele. Mas com certeza, de 18 a 24 semanas, nós conseguimos diagnosticar com precisão 100% dos casos de mielomeningocele. Aqui com 18 a 24 semanas, a gente identifica a mielomeningocele como? Primeiro, o primeiro sinal de que um bebê possa ter uma mielomeningocele é a dilatação do sistema ventricular no cérebro, é a hidrocefalia que eu mostrei aqui. Então, a maioria dos bebês com mielomeningocele tem acúmulo de líquido dentro do cérebro. De todos os bebês que têm acúmulo de líquido dentro do cérebro, metade deles, a causa desse acúmulo de líquido é uma mielomeningocele. Então, o especialista em medicina fetal já sabe dessa associação. Existem outros sinais ultrassonográficos no segundo trimestre, no morfo do segundo trimestre, que nos falam que esse bebê tem uma chance de ter uma mielomeningocele. E são basicamente alterações no formato desse cerebelo que vai estar tracionado para a coluna, né? Então, esse cerebelo, quando ele é tracionado para a coluna, né, ele fica com um formato que parece uma banana, né? Porque ele está sendo puxado para baixo, né? E isso a gente consegue então ver com ultrassom. Se um ultrassonografista, melhor ainda um especialista em medicina fetal, que vai fazer o morfológico do segundo trimestre, se ele identifica uma hidrocefalia, uma ventriculomegalia cerebral, esse cerebelo com formato esquisito, que a gente chama de formato em banana, ele tem obrigatoriamente que pensar numa espinha bífida aberta, porque isso aqui está presente em 98% dos fetos que têm espinha bífida aberta nessa fase da gestação. Ele vai lá, olha a coluna e fecha o diagnóstico, de tal maneira que é praticamente impossível, em mãos experientes, deixar passar no morfológico do segundo trimestre uma mielomeningocele ou espinha bífida aberta.